53, me ajude na leitura aqui. Nós vamos ler 3 versículos. Tentar entender algumas coisas hoje. Isaías 53, verso 1. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Amém? Senta no teu lugar aí. Eu tenho recebido assim, nesses dias, no meu coração, uma distinção, e eu sei que é o Senhor que está fazendo assim, uma distinção entre nós e o mundo, sabe? Jesus tinha dito no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 14, ele diz assim, João 17, 14: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tires do mundo, mas para que os livre do mal. Outras versões dizem, para que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E aí, obviamente, Jesus não está falando que nós não somos deste mundo, nós não somos de Marte, né? Ele não está dizendo que nós somos de Plutão. Mas ele se refere aqui a um sistema de gestão humano que criou um mundo em que a empatia atrapalha, sabe? Isso que eu estou falando. É uma maneira de ser, um mundo... É por isso que eu digo para vocês que, a partir de domingo, inclusive, o momento eu acho que tem sido nós e o mundo, sabe? Assim, nós temos que entender o que Deus quer conosco, Ele quer diferenciar as coisas, isso ficou muito claro no domingo. E hoje eu quero continuar no mesmo lugar, porque o Senhor me constrangeu hoje a entender outra faceta disso que o Senhor chama de mundo. A Bíblia nos ensina a ler os sinais dos nossos tempos. Nós temos que entender o mundo que a gente vive, porque senão a gente vai sendo levado por ele assim, a gente acaba nos afastando do Senhor demais. Eu sempre digo para vocês que Deus nos fez para relacionamentos. Existe um propósito na criação do ser humano. Agora, ultimamente isso tem sido revelado no mundo de uma forma muito intensa. Como? Eu não sei se vocês observam, mas as pessoas ultimamente elas andam tanto quanto carentes. Vocês não acham isso? É uma carência por aceitação, assim. Isso tem sido estranho. Eu vou explicar isso para vocês um pouco do que passa na minha cabeça. A raça humana precisa uns dos outros para sobreviver. Foram pessoas que nos alimentaram quando éramos bebês, que cuidou de nós. Foram pessoas. Foram pessoas que nos ajudaram a coletar o alimento lá atrás para a gente poder comer e poder sobreviver. Foram pessoas que nos ajudaram a nos proteger contra os perigos dos predadores, contra as tribos inimigas. Foram pessoas. Foram pessoas que nos ajudaram a enfrentar o frio para sobreviver e não morrer de frio. São pessoas que ajudam até hoje a sustentar toda a estrutura da nossa vida. Nós precisamos uns dos outros. Desde sempre na história da humanidade, pertencer a um grupo é a diferença entre a vida e a morte. Estar junto com outros significa viver ou morrer. Como humanos que nós somos, nós precisamos de um grupo para sobreviver. Até hoje é assim. Por isso, presta atenção aqui, o sentimento mais forte, que aliás ultimamente anda muito evidente, que está enraizado em nós, é o sentimento de aceitação social. É o sentimento de ser aprovado, é o sentimento de ser aceito pelas outras pessoas. Isso é muito forte dentro de todos nós. Só que isso tem sido evidenciado de uma forma muito intensa ultimamente, eu quero pensar nisso hoje com você. Ultimamente eu tenho estado um pouco assustado com os rumos que tem tomado este mundo, com isso que Jesus chamou do mundo, com essa novidade da vida das pessoas
vivendo com redes sociais, assim, interagindo através de redes sociais, porque eu tenho visto algumas situações muito irracionais, assim, eu chamaria. São situações que eu fico meio assustado. Por quê? Porque as pessoas têm se exposto de uma forma um tanto quanto ridícula, assim, sabe? É um negócio que você olha e você fala, mas para que isso, né? É um negócio estranho. Tudo para se mostrar nas redes. Tudo para aparecer ali. Por isso eu gostaria de entender com vocês hoje um pouco essa faceta, o porquê disso e quais os desdobramentos disso que o mundo tem nos levado, disso que tem tomado conta da nossa vida com uma forma tão intensa, né? E é importante que a gente entenda, porque Jesus disse que nós não somos deste mundo aí. Ele disse. E para isso, nós sabemos que a Bíblia existe para nos ensinar a viver. A palavra de Deus existe para nos ensinar a enfrentar todas as situações que esse mundão quer nos obrigar, quer nos impor. Por isso Deus, que se interessa por pessoas, deseja que nós vivamos e sejamos felizes de verdade. Então existe no coração de Deus essa intenção de usar a palavra de Deus, porque nós vivemos em um mundo cada vez mais digital. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. As redes sociais são a maior forma de comunicação que existe, e com isso, as postagens nas redes sociais, que todo mundo posta, são a forma da gente comunicar para os outros quem nós somos, de dizer para os outros daquilo que nós gostamos, daquilo que nós valorizamos, como é que nós queremos ser percebidos pelos outros. É através disso. Cada postagem, cada imagem que a gente posta ali, é uma narrativa pessoal, está querendo dizer sobre nós, sobre quem nós somos. E nós estamos muito interessados em mostrar para o mundo quem nós somos. Por quê? Porque nós queremos ser aceitos e aprovados pelos outros. Eu quero que você entenda quem é o ser humano, naquilo que Deus espera de nós, porque existe, a gente não pode perder o pé disso, entende? Por que tudo isso? Nós queremos ser aceitos e aprovados pelos outros. Ao fazer, por exemplo, aquela viagem, ao publicar aquelas fotos e ter o feedback dos outros, de que jeito? Com um like, com um comentário, com um compartilhamento, as pessoas estão transmitindo uma mensagem que elas querem ser aceitas em algo muito maior do que uma viagem. Elas precisam disso para viver. Cada like recebido aumenta a nossa sensação de valor. Você tem que entender isso. Cada curtida que nós recebemos aumenta, nós sentimos, na verdade, mais felizes com aquilo. Por quê? Porque a gente pensa que os outros estão prestando atenção em nós, que as pessoas estão pensando em nós. Olha, a pessoa olhou, ela me viu. Isso, de alguma forma, nos faz feliz. Eu fiquei pensando do que é o mundo do pensa em mim, olha por mim, liga para mim, né? Não liga para ele. É um negócio meio carente. É uma necessidade louca de que as pessoas nos vejam. A gente está caminhando para um lado estranho. Nós temos prazer de ser visto e curtido, porque isso libera dopamina no cérebro. Não sei se você já ouviu falar disso. Nós temos substâncias no cérebro que estimulam a gente. Quando a gente é visto e é curtido, libera dopamina no cérebro, que é um neurotransmissor que a gente tem, que ativa um sistema de recompensa na nossa cabeça. Nós nos sentimos satisfeitos quando nós recebemos um elogio, uma aprovação. E assim, esse negócio de curtida está se tornando um vício. Se não tem, deprime. Se tem, fica felizinho. Quem assistiu aquela série do Black Mirror entende que doideira que é isso. O problema dessa busca por aceitação dos outros acima de tudo é que as pessoas não estão querendo mostrar a verdade. Por quê? Por medo de ser rejeitado. Olha a armadilha que nós estamos criando para nós. Como existe essa necessidade louca de aceitação das pessoas, aquilo que a gente mostra, que as pessoas mostram, não pode ser a verdade. Por quê? Com medo de mostrar a verdade e ser rejeitado. Veja isso. E assim, a maioria das imagens que a gente vê nas redes sociais, elas são editadas. Ou seja, elas são filtradas, elas são recortadas. Elas não refletem a verdade daquele instante em que foi capturada. Muito bem, mas aquela fachada daquela foto não é real, porque é filtrada.
Porque a luz, é o ângulo, é o trabalhar, é uma distorção da realidade. O que a gente vê na rede social é uma distorção da realidade. Todo esse cenário fake, em que as pessoas que ali estão, neste mundo buscando a aprovação dos outros, sempre vai nos fazer nos sentir inadequados e com autoestima derrubada. Por quê? Porque aquele padrão ali é fake, porque ele é forjado, porque ele é filtrado, porque ele é uma mentira. E nós nunca vamos conseguir nos adequar àquela suposta perfeição que está exposto ali. Por que nós nunca vamos chegar ali? Porque aquilo não é verdade. Porque aquilo não é realidade. Porque aquilo não é humano. Aquilo é forjado. Aquilo é mentiroso. Vocês percebem aqui a gente correndo atrás do rabo? Sim ou não? É uma comparação maléfica. Porque faz a gente acreditar que todo mundo é lindo, sarado e feliz. Quando a verdade nua e crua é o contrário. Só que acontece o quê? As pessoas acreditam naquela mentira que elas estão vendo. Elas acreditam naquilo ainda que elas nunca vão se adequar, porque é uma mentira, mas elas acreditam no que é fake. E aquilo movimenta a sua alma, o seu dia, a sua felicidade, a sua angústia, a sua depressão. Eu não sei se você percebe isso. Veja aqui, nós somos humanos, e assim, nesse mundo, nós não vivemos apenas com o outro, mas nós vivemos também através dos olhos dos outros, do olhar do outro sobre nós. No mundo é assim. Os outros são a nossa âncora no mundo. É assim que acontece nas nossas relações. Quando as pessoas se afastam de alguma maneira, nós deixamos de ser nós. Parece que nós não temos valor. Porque o mundo é assim. Agora pergunte para você, qual deve ser a âncora de quem não pertence a esse mundo? Porque Jesus disse que nós não somos deste mundo aí. Se essa comparação é a nossa âncora, e se nós não somos o mundo, qual deve ser ela? Eu preciso que você vá construindo hoje, e eu já estou falando, o que significa uma vida vivida nos moldes deste mundo, que Jesus nos desafiou a não ser dele. Como é que se vive uma vida, vamos dizer assim, vivida no mundo, e como se vive uma vida diante de Deus, ou como se vive uma vida sem Deus. Eu quero que você observe muito isso, uma vida entregue a essa lógica manipulada, filtrada do mundo. Quem é essa pessoa? Como é que essa pessoa vive? Essa necessidade de pertencimento, de aceitação, ela acaba sendo explorada pelo mercado para ganhar dinheiro com isso. Você sabe disso, não é novidade. Ainda que isso adoeça as pessoas, isso é explorado em nós para ganhar dinheiro com isso. E estão ganhando muito dinheiro. Por exemplo, ultimamente, multiplicou por 1 milhão a quantidade de doenças novas e modernas, né? E tem uma doença que tem despontado muito no mundo de hoje, que é uma tal de TPE, transtorno de personalidade esquiva. Eu fui pesquisar isso. Sabe o que é isso? Transtorno de rejeição. É uma doença moderna. As pessoas têm um transtorno de ser rejeitado, um medo de ser rejeitado nas redes sociais, ou pelos amigos, ou pelo grupo. Um ser que necessita da aprovação social para dizer quem é, para dizer que existe, não sabe lidar com a rejeição. Não sabe. E quando não é aceito, surta. A rejeição diz que você não é. Quando você é rejeitado, está dizendo que você não existe, e por isso, essa doença faz as pessoas não querer se relacionar com ninguém. Olha que coisa doida. Faz a pessoa não querer, a pessoa se isola. As pessoas hoje em dia não querem casar. A gente quer ficar solteiro, a gente quer um apartamento de 20 metros quadrados para morar. As pessoas não querem saber de amigo. As pessoas estão adoecidas por causa desse problema de rejeição que tem sido um fato no mundo. Por quê? A pessoa deixa de ser humano. Por quê? Se nós fomos feitos por Deus para relacionamentos, quando o mundo nos rejeita, a gente se sente inadequado. A gente não se sente, a gente se isola, ou seja, a gente adoece. A gente deixa de ser quem a gente é. Qual é o problema disso? O problema, sabe qual é? É que nós nunca seremos totalmente aceitos ou atendidos nas nossas expectativas enquanto nós estivermos no mundo. O mundo não está aí para te aceitar. O mundo não está aí para te acolher. O mundo não está aí para te abraçar. O mundo está aí para te usurpar, para te explorar, para te escravizar. E nós precisamos compreender isso. Porque nós sempre poderemos ser aceitos em algumas coisas, mas com certeza nós também vamos ser rejeitados em algumas coisas. Vocês entendem isso, sim ou não?
Isso é muito importante para aquilo que eu quero dizer para vocês hoje. O povo da tecnologia explora isso como ninguém com seus algoritmos, as suas bolhas, pega as fraquezas das pessoas. Aceitação e rejeição são naturais neste mundo. Por quê? Faz parte das relações humanas. Entretanto, esse mundo virtual tem adoecido as pessoas, porque as pessoas não sabem mais lidar com rejeição. Isso é um problema enorme, porque quanto mais nós nos sentimos rejeitados, mais nós vamos para a internet postar coisa para mostrar para os outros que a gente tem algum valor, porque a gente não se dá valor e a gente está querendo mostrar para os outros que a gente tem. Ou seja, quanto mais adoecido, mais nós vamos enriquecer a galera que controla as redes sociais. Entende que estão querendo nos adoecer? Sim ou não? Eu estou dizendo que faz parte da nossa vida, da minha vida, da vida de todos nós. E é muito importante entender isso, porque a internet se tornou esse mundão de pessoas adoecidas, buscando aprovação, validação dos outros, se expondo a ridículos de situações que não dá nem para pensar, e tudo porque querem chamar atenção. Por quê? Porque abomina a possibilidade de ser rejeitado pelas pessoas. Que as pessoas não aceitem ela como ela é. A gente inventa um personagem na internet porque as pessoas precisam me aceitar. A questão é que vivendo no mundo, vão ser rejeitadas de um jeito ou de outro. Porque essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica do mundo que Jesus diz que nós não somos. Não importa a suposta perfeição que a gente pensa que alcançou, sempre poderemos e vamos ser rejeitados por alguém. Em algum momento você vai ser rejeitado, afinal, em um mundo caído, movido pela disputa, não pela comunhão de uns pelos outros, rejeição sempre vai existir. Tanto que eu comecei aqui hoje com vocês, eu vou para a palavra de Deus agora, lendo um texto de Isaías, do momento em que é anunciada a promessa da vinda do Messias ao mundo. E a Bíblia Sagrada aqui diz que aquele que viria para ser o ser humano na exata medida da imagem e semelhança de Deus, foi rejeitado. Você dá conta disso? Ele quem? O Senhor. Ele quem? O nosso Salvador. Ele foi, Isaías diz, desprezado e rejeitado pelos homens, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não tínhamos por ele nem estima nenhuma. Aí eu fico pensando, querido, se o próprio Jesus veio a este mundo caído e viveu como ninguém, essa perspectiva de ser rejeitado, imagina nós. Imagina nós, perdidos nesse mundão, querendo a aceitação dos outros, sabendo que nós vamos ser rejeitados. Imagina o quanto isso nos adoece. Imagina o quanto isso pode ser um problema enorme na nossa formação. Portanto, eu queria hoje entender com vocês esse problema, que parece tão moderno, mas na verdade está na base da constituição desse mundo caído, governado por pessoas. Esse é um problema do mundo que nós vivemos. A palavra de Deus quer nos ajudar a viver aqui, para nos livrar do mal, para nos curar disso que tem sido um problema na vida de muito adolescente, de muito jovem, de muito adulto. Essa rejeição mundana, que está tão evidente nesses dias, que tem feito as pessoas adoecerem e limitar a sua vida a um negócio querendo agradar os outros na internet, meu Deus. Nós somos mais do que isso, e eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. E eu acho interessante que as pessoas estão tão focadas na aprovação dos outros aqui no mundo, e não tem nem tempo de perguntar se estão sendo aprovadas pelo único que interessa realmente, que é o Senhor dos céus. É um empenho enorme de ser aprovado pelas pessoas. Mas e para Deus? E a aprovação de Deus? As exigências, presta atenção, dessa suposta perfeição, vamos dizer assim, virtual, aquilo que eles obrigam de nós é um negócio massacrante. É um negócio, as pessoas estão perdendo a sua humanidade, porque eu não sei se você sabe, ser humano sozinho, por si só, nunca vai ser perfeito. Nunca. Ser humano sozinho, por si só, nunca será perfeito. E por isso Deus que nos ama, apesar dos nossos defeitos e das nossas falhas, sempre está disposto a nos ajudar a melhorar, em nome de Jesus, amém? Mas nunca como é no mundo, nos escravizando, retirando de nós aquilo que Ele criou, a nossa humanidade, a nossa capacidade de amar uns aos outros. Não, mas nos ajudar nas medidas que podem nos livrar do mal de fato, porque é a promessa dEle em nome de Jesus, amém? Então, doença não é de Deus, escravidão não interessa ao Senhor, por isso eu e você temos que entender, nós temos à nossa disposição a única coisa que nós precisamos nessa vida de verdade, o quê? O amor de Jesus Cristo por nós, o amor de Deus por nós. E eu entendo
e eu quero que você entenda, que entre tudo que esse mundo tenta nos obrigar o tempo todo, e o que Deus deseja fazer, o que conta, na minha opinião, o que conta para mim e para você, é chamar a atenção, é a opinião do Senhor a nosso respeito e não do resto. Você tem que buscar, querido, em nome de Jesus, porque nós somos povo de Deus, agradar ao Senhor, chamar a atenção do Senhor, mostrar para o Senhor aquilo que nós somos, e é o que importa. E é por isso que eu quero hoje, com tudo isso que eu já disse, entender que esse trauma, essa doença todo diz que tem produzido essa rejeição em nós, precisa ser tratada. Mas o que a gente faz diante disso? E eu vou dizer algumas coisas para vocês a partir da palavra de Deus, que eu quero que você tome para vocês, porque é muito importante. O que fazer diante desse trauma da rejeição? A primeira coisa que eu preciso te dar de direcionamento da palavra de Deus, presta atenção aqui, decida medir a sua vida somente pela palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso, nós temos que construir algo em nós para além do mundo que a gente vive. Você entende isso, sim ou não? Quem nos chamou para isso foi Jesus. Eu dei a eles a tua palavra e o mundo os odiou. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Que mundo? Isso que eu estou dizendo para vocês. Percebe? Jesus vem nos dizer hoje, existe maneiras de curar. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que nós precisamos começar a medir a nossa vida pela palavra de Deus. Porque a tragédia que nós estamos colhendo dessa coisa frenética, de busca por aceitação todos os dias, é revelado quando a gente faz tanto isso e não resolve nada. Resolve? Hein? A gente tem estado 6 horas por dia, vai para 8, daqui a pouco está quase 9 horas por dia na internet, tentando. A gente está investindo tudo para ser aceito pelos outros, mas nós somos o quê? Aceitos? Não, a gente também é rejeitado, sim ou não? Vira e mexe tem alguém falando mal de você, não tem? Vira e mexe tem um linguarudo miserável falando da sua vida, sim ou não? A gente tenta tanto mostrar uma fachada linda lá, mas mesmo assim não resolve. E aí eu quero que você entenda o seguinte, não está resolvendo todo esse investimento. Para que serviu tudo isso? Resolveu todo esse investimento, o preenchimento verdadeiro, o vazio que havia dentro dos nossos corações? Resolveu? Não, continua do mesmo jeito. Percebe que a gente está tentando algo que não está resolvendo? Como nós temos a coragem de fazer essa pergunta? Está resolvendo? Melhorou? Nós estamos encarando a realidade, nós temos que olhar para isso, queridos, em nome de Jesus, porque assim nós vamos estar no caminho certo. Eu quero que você entenda o Senhor, nós estamos lidando com a nossa finitude, ser humano é um ser finito, nós somos limitados, nós estamos lidando com a verdade das nossas imperfeições, por isso nós temos que admitir isso, nós estamos nos abrindo para a descoberta mais sublime que nós precisamos, mais do que a aprovação do mundo, nós precisamos de Deus. As pessoas se esquecem isso às vezes. Eu olho para a internet e eu fico assustado. A pessoa se esquece que acima de tudo na sua vida tem que estar o Senhor. Nós buscamos a aprovação dos outros, do mundo, das pessoas. Mas não, queridos, nós precisamos de Deus. E eu quero que você entenda isso. Qual é o segredo? O segredo é saber a quem nós queremos seguir. Porque a internet é um negócio de seguir, né? Você segue isso, você segue aquilo. Ou nós temos que decidir, ou nós seguimos os padrões do presente tempo, nós seguimos o mundo, ou nós seguimos Jesus. São decisões. Você não precisa ser radical e não ter mais internet, não é isso. Mas você precisa ter uma decisão que você toma aqui dentro de você. Se nós só damos ouvidos àquilo que o mundo tem imposto para nós, porque ele tem imposto, se as mentiras da internet, que ela tenta enfiar a goela abaixo, é o que determina os nossos valores, nós vamos acabar adoecidos. Como muita gente está adoecida. Presta atenção. E por isso, mais do que post na internet, nós vamos começar a dar ouvidos à palavra de Deus. Porque cada vez menos a palavra de Deus é valorizada na vida das pessoas. Você percebe isso, sim ou não? Cada vez menos a palavra de Deus tem importância para as pessoas. E isso tem sido uma armadilha. Porque eu queria dizer para você, o diabo, as pessoas, o mercado, o mundo, dizem um monte de coisa a teu respeito e quer te colocar para baixo. Quer dizer que você é inadequado, quer dizer que você não serve. E por outro lado, vem Deus e usa uma palavra para dizer que o teu valor não é medido por rede social, não. O teu valor é outro. Você não é o que o mundo diz que você é. Você, para ele, tem propósitos muito maiores. E a pergunta é, a quem é que nós damos ouvidos? Obviamente, uma concorrência desleal, porque você ouve 2 horas e 15 de palavra por semana, e fica 9 horas, 6, 9 horas na internet por dia. É desleal a concorrência. Mas nós temos que tomar uma decisão.
Eu posso estar e ver tudo, mas quem é que manda na minha vida? Quem é que eu vou dar ouvido? Aquilo que o mundo diz que eu sou, ou que a palavra diz para mim que eu sou domingo? Nós temos que entender isso. Veja, a ferramenta mais importante de nos tirar dessa coisa da rejeição, de nos curar disso que é uma doença, é a palavra de Deus. Por isso em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas verdade não se conhece na internet. Eu não sei se você entende isso. Você entende isso, sim ou não? Desculpa, eu sei da tua profunda tristeza que você vai querer sair daqui e cortar os pulsos. Eu sei disso, não tem problema. Querido, verdade a gente não conhece na internet. Conhece? Conhece? Não. Verdade não é a marca desse mundo. Não. Porque aqui, nesse mundo, é um palco fake, é um palco cheio de mentira. Por isso Jesus disse em João 14,6, eu sou, ele diz, o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele, Jesus Cristo, é a única verdade, realmente, querido, em nome de Jesus. E para se fazer conhecido de você, Ele escolheu o quê? João 17,17, santifica-os, Pai, na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida, porque às vezes eu falo, amor, a gente prega, e a pessoa está lá assim, então, porque ela não ouviu a palavra, porque ela ouviu, então, e não levou em consideração nada do que ela ouviu, porque não é possível. Então, Jesus também diz depois, que se a gente conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Alguns versículos depois, no versículo 44 de João 8, ele diz que o diabo é o pai da mentira. Agora veja, ele diz que o diabo é o príncipe desse mundo e o pai da mentira. Agora percebe, veja esse mundo. Esse mundo, segundo Jesus, é palco de alguém que é mentiroso e a todo custo quer escravizar as pessoas usando. Vocês acham que é à toa que Jesus disse isso? Isso é palavra de Deus, isso é evangelho. Vocês acham que isso tem relação com o mundo que a gente vive? Tem ou não? A internet é um universo de mentiras. Por que quem manda nesse mundo? É a palavra de Deus? Não. Da mesma forma que Jesus disse isso, eu quero que você observe como aquele que é a própria verdade já veio ao mundo, a esse mundo mentiroso, para te santificar. E ele fez isso através do quê? Da palavra. Dei a eles a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade da tua palavra. É por isso que ele veio, querido, em nome de Jesus. Então o nosso problema é escolher aquilo que nós queremos mandando na nossa alma, que nós queremos conduzindo os nossos sentimentos. Queremos ser movidos pela verdade ou pela mentira? Parece que a gente vive um momento que o ser humano está assim, me engana que eu gosto, que é mais legal. Só que esse me engana que eu gosto, não liberta, escraviza. Então nós temos que ter medida. Nós vamos ouvir aquilo que o mundo diz sobre nós diariamente nas redes sociais, ou vamos ouvir aquilo que Jesus diz que eu sou na palavra dele? Porque a gente está cheio de gente aí dentro da igreja deprimido, sem conseguir dormir, porque tem ouvido um monte de coisinha na sua orelha, em nome de Jesus. Segundo Jesus, essa mentira vem do diabo, mas a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Então, por isso, esquece, meu irmão, esquece esse mundo dizendo que você tem que ser alguém que você não precisa ser. Esquece isso em nome de Jesus. Esquece essa neura de tentar ser para os outros alguém que Deus não te pediu para ser. Esquece isso. Nós somos o que nós somos diante de Deus. Eu sou quem? Eu sou aquilo que Deus diz e espera de mim. É isso que eu sou. Eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus e acabou. Então vá lá e mostre na internet, para o mundo, na foto, que você é um homem ou uma mulher, que o Senhor deseja que você seja, uai. E ponto. Sejamos sinceros e verdadeiros, porque se esse for o nosso foco, nós vamos ser rejeitados. Vai ser rejeitado sim, mas quando você for, sacode a poeira dos teus pés, porque acima de tudo você está focado em agradar o Senhor, o nosso Deus, e se Ele se agradar do que nós somos, o mundo pode nos rejeitar, mas Ele vai nos sustentar. O problema é quando nós acreditamos nas mentiras e vem te derrubar, porque te derruba, sim ou não? Quer te derrubar, e você fica lá prostrado. Não. Nós não acreditamos nas mentiras que são contadas sobre nós. Nós não acreditamos. Nós acreditamos naquilo que o Senhor diz sobre nós. E mesmo que nos rejeite, mesmo que tentem falar, o Senhor vai nos sustentar em nome de Jesus. Tem uma frase do Salmo 119, no verso 92, que eu acho maravilhosa, linda. Ele diz assim, Senhor, não fosse a tua palavra ter sido meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia.
não fosse a tua palavra, não fosse o meu empenho em ouvir o Senhor falando comigo, há muito eu já tinha afundado, angustiado. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, como parte da nossa constituição humana, nós sabemos que as pessoas são importantes, nós precisamos das pessoas para viver, está tudo bem. A questão não é as pessoas, a questão é esse sistema de mundo adoecido. E por isso, para ser alguém relevante para as pessoas, para ter relacionamentos dignos com as pessoas, nós precisamos conduzir e medir a nossa vida pela palavra de Deus, por aquilo que o Senhor tem dito, querido, porque é ela que pode nos livrar do mal, das armadilhas que esse mundo tem colocado diante de nós, em nome de Jesus, amém? Eu sei que é uma luta de Davi contra o Golias, óbvio que a internet é muito poderosa e nós não é que vai derrubar a internet, não é isso, não é que nós vamos ser alienados, não é, mas nós precisamos viver tudo nesse mundo, e como Paulo diz, saber o que serve e o que não serve, saber o que convém e o que não convém, saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Amém? Segunda coisa que eu preciso dizer para você, sobre isso, que eu penso ser importante, é que toda essa rejeição, que se vira uma doença, isso, rejeição se cura sabendo que você serve a um Deus que te ama. Você tem que saber disso. Rejeição se cura sabendo que serve a um Deus que nos ama. E nós não podemos esquecer disso. Se existe uma convicção genuína da palavra de Deus, é que nós servimos a um Deus que nos ama. E como ama. Lamentações 3:31 diz assim, o Senhor não rejeitará ninguém para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque Ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Se a marca desse mundo caído é nos rejeitar e vai, por causa do que nós somos, da nossa fama, da nossa... o Senhor jamais. É fundamental que você entenda que o Senhor nos ama acima de tudo. E o amor de Deus é tudo que você necessita para se livrar desse mundo que quer te traumatizar. Como? Te rejeitando. Isso é um problema angustiante, meu irmão. Eu vejo pessoas sendo movidas por na frente dos outros, e eu vejo uma pessoa desesperada, querendo agradar as pessoas, querendo mostrar algo para todo mundo. Vem aqui na frente e vai, imagina no vídeo, na foto. Não é a barriga, o cabelo, a gente quer agradar os outros, mas não vai. Porque você tratou a barriga, tratou o cabelo. Aí ela fala, viu que está com olheira? Sempre acha um defeito. Nossa, parece que a orelha dela cresceu, né? Não tem jeito. Isso adoece as pessoas. Por isso o Salmo 27 diz uma coisa linda. 27, Salmo 27, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá em seus braços. Você não é deste mundo. Você é de Jesus Cristo. E esse mundo pode te jogar no lixo. O Senhor vai te amparar nos seus braços. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E nós temos que ter isso dentro de nós, cravadinho, tatuado no nosso coração, nos momentos que a gente se sente mal, angustiado, porque não é normal, né? Às vezes vê um post ou coisa que falaram envolvendo você e você, não durmo mais. Miserável, desgraçado, vou matar ela. Aquilo que ela disse, mentira, querido, em nome de Jesus. Você precisa crer, não em você, não na sua capacidade de fazer os outros aceitarem você, mas no amor de Deus e que Ele tem pela tua vida, porque isso vai te curar em nome de Jesus. Não fie, nem confie a sua vida em posts que você põe na internet, não, pelo amor de Deus. Não pense que a aceitação da sua vida vai vir do celular, porque não vai. Creia somente que esse lugar aqui não existe por acaso, esse lugar existe porque é um Deus que te ama, e segundo a palavra de Deus, Ele jamais rejeita um filho, uma filha que se coloca nos seus pés, nunca o Senhor vai te rejeitar. Então quando o mundo quiser te derrubar, se levante e fala assim, fica aí porque eu sirvo e eu ouço, eu quero dar ouvido, é o Senhor, e eu sei que Ele me ama em nome de Jesus. Romanos 5:8, Paulo diz que mais Deus prova que Ele nos ama, prova do seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sem merecer nada, sendo falhos, limitados, sendo imperfeitos, mesmo assim Ele nos amou e morreu por nós. Essa é a prova do amor de Deus por nós. Deus ficou esperando você perder 5 quilos para te amar? Deus ficou esperando você ir para a academia para te amar?
Você fazer maquiagem para te amar? Não, Ele te ama com todas as suas imperfeições. Você precisa crer nisso e saber disso. O mundo pode querer te esvaziar e dizer que você não serve, porque é o que ele vai fazer. Porque o mundo é caído, você precisa entender isso. Esse mundo que nós não somos é caído, e ele vai dizer que você não serve. Ele vai dizer que você não é adaptado, que você não tem capacidade, que você é rejeitado. Ele vai dizer, mas presta atenção, eu quero que você entenda, não serve para o mundo, mas entenda, a gente precisa servir não ao mundo, é a Deus. Aliás, eu não sirvo para o mundo, que legal. Eu não sirvo para você, que bom, não quero servir para você, eu quero servir ao Senhor. Nós temos que tomar uma decisão na vida. E eu queria que você ficasse atento, porque Ele tem usado a palavra, a poderosa palavra, para dizer para nós que Ele nunca vai nos amparar. Porque Ele é o nosso Deus, Ele nos ama. E por isso, isso é muito poderoso, isso não pode ser esquecido por nós nos nossos momentos de angústia. Eu tenho visto, aliás, a gente tem conversado, jovens, deprimido porque sofre bullying na escola. Crianças que crescem com trauma porque ouviu do pai um monte de miséria quando era pequeno, porque foi maltratado, e cresce com essa raiz de rejeição no coração. Querido, em nome de Jesus, cresceu, foi para a igreja, ouviu palavra, aprendeu que lá tem um Deus que ama e ama acima de tudo, e que esse Deus não rejeita, e que esse Deus é maravilhoso. É nisso que nós temos que nos fiar, e não nos traumas que esse mundo quer nos impingir. Porque o papel desse mundo é nos traumatizar. Você entende isso, ou não? É nos adoecer. Mas o papel do Senhor é nos curar, e Ele cura porque Ele nos ama, em nome de Jesus, não nos desamparando. Não se esqueça disso nunca, em nome de Jesus, amém? O Senhor morreu na cruz do Calvário para te libertar dessa força maligna de um mundo que quer te acusar, para colocar a culpa nas tuas costas. Porque quando você se sente culpado, você sabe que você vai ser rejeitado. Você não é aceito, porque você se sente culpado. Jesus morreu na cruz do Calvário para quê? Para perdoar os nossos pecados, para tirar das nossas costas o quê? A culpa dos nossos erros. Ele nos perdoou, meus amados, em nome de Jesus. Ele nos ampara, Ele nos cura. Quando o mundo te rejeitar, lembre-se, antes de você, muito mais do que você, Ele também foi rejeitado pelo mundo, porque Ele foi traído e morto na cruz do Calvário. Mas Ele se sujeitou a isso. Sabe para que Ele sujeitou a essa morte? Por nós, por nos amar. Então, quer se livrar do que tem te escravizado? Quer? Olhe para o tamanho do amor desse Deus pela sua vida. Olhe por tudo que Ele tem feito, olhe por tudo que Ele tem falado. Veja, por mais que você não se valorize, mesmo assim Ele te ama. Mesmo que você ache que você não é nada, que você está feia, que você está gordo, Ele te ama, em nome de Jesus, amém? Isso não é pouco, é pouco? É pouco? Então não se esqueça disso em nome de Jesus, tá bom? Amém? Terceira coisinha para você. Rejeição. Sabe como é que se cura? Recebendo o perdão de Deus. Perdão. Palavra, o amor e o perdão de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, a população inteira gritou, julgou, rejeitou e gritou o quê? Crucifica Ele, crucifica. Sim ou não? Ele foi rejeitado, meus amados. Isaías tinha razão. Quando Ele foi crucificado, as pessoas rejeitaram o Senhor e zombavam dele. O ladrão que estava ao lado dele dizia o quê? Você não é o Filho de Deus? Desce daí. Humilhação. As pessoas gritavam, e aí, você não é o Messias? Desce daí então. Salva-te a ti mesmo. Uma humilhação pública. O Senhor foi rejeitado publicamente. E ele calado, né? Aliás, calado não, ele disse uma única coisa. Lucas 23, 34. O que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A única palavra que saiu da boca dele. Diante de tanta rejeição, em nome de Jesus, presta atenção, você precisa saber que o perdão está no coração, no centro do coração do Senhor. Mesmo com toda a acusação, humilhação, rejeição, o Senhor pediu perdão. E eu digo isso porque eu conheço um monte de gente que já recebeu o perdão do Senhor. Eu sei que já recebeu o perdão do Senhor, já se rendeu a Ele, já se converteu, já desceu as águas, o Senhor já perdoou, mas não perdoam a si mesmas. Não perdoam a si mesmas. Sabe por que não se perdoam? Porque ela mesma se rejeita. O Senhor perdoou, o Senhor libertou, o Senhor salvou, mas a pessoa não se perdoa. E fica carregando, como diz um amigo meu, as correntes desse peso todo por aí. Em nome de Jesus, presta atenção. Quem não se perdoa é porque se avalia mal. E com isso, a vida vai seguir essa escravidão. E eu pergunto, como é que eu não posso me perdoar se o Senhor Jesus me perdoou?
Como é que eu posso carregar esse fardo pro resto da minha vida se Jesus já me libertou disso? Como é que eu posso viver sob esse jugo de acusação se o Senhor Jesus já morreu por mim? Isso não manda mais na minha vida. Eu não sou mais esse ser humano. Eu sou um outro tipo de pessoa. Isso já não faz parte de mim. Eu me perdoo sim. Meu irmão, minha irmã, veja, o papel desse mundo é nos julgar. E ao nos julgar, nos condenar e nos rejeitar. Mas isso não diz quem você é. Isso não diz quem nós somos. Por quê? Porque nós servimos e adoramos a um Deus que se deu na cruz para nos perdoar. E assim não é o que o mundo diz que nós somos, mas é o perdão de Deus que precisa mover a nossa vida. O que precisa mover o nosso julgamento. O que precisa mover você quando você olha no espelho. A verdade, meu irmão, daquilo que Jesus acha de você, Ele já nos perdoou. Interessante demais que as pessoas lutam tanto e precisam tanto de aceitação do mundo, dos outros, quase para respirar, né? Mas o perdão que foi dado de graça não é recebido, né? Interessante, né? Interessante, né? Hein? Nós não somos deste mundo, mas veja como o mundo... Na igreja a gente fica assim, a gente não é do mundo, sabe? A gente não vai no bar, a gente não... As irmãs só usam saia, essas coisas, a gente não é do mundo. Querido, o mundo está aí mais do que você imagina. Nós não somos desse mundo, Jesus tem razão. E como é que nós não vamos então? Presta atenção, você precisa compreender que eu e você não vivemos os nossos dias amargurados pela culpa imposta pelo mundo que nos rejeita. Nós não buscamos a aprovação do mundo para viver. Nós nos rendemos ao Deus que nos perdoou, nos libertou de toda escravidão, em nome de Jesus, amém? É Ele que move os nossos dias, em nome de Jesus. Aqueles que vivem oprimidos, acorrentados pela rejeição, têm que se apossar do perdão do Senhor e saber que você vive sobre a cruz de Cristo, lavado e remido no sangue que foi derramado naquela cruz lá. Sua vida não pode ser conduzida pelas correntes da rejeição, nem por esse mundo, mas é pela liberdade que vem do perdão derramado sobre você. O Senhor já te perdoou. Você já não está mais sujeito a nada disso. Você não é escravo disso mais. Tudo que Jesus significa, ele significa o amor de um Deus que sacrificou o seu próprio único Filho para nos perdoar e nos dar oportunidade de saber que se nós cremos nele, nós seremos aceitos por Ele, e nós seremos salvos. E assim essa convicção é de onde vai vir a força para estar nesse mundo, convivendo com pessoas, mas não dependendo unicamente da aprovação delas para existir. Você precisa das pessoas, mas a aprovação vai vir de Deus. E mesmo que as pessoas e o mundo te rejeitem, a rejeição é um fato, não meça a sua vida por isso. Sempre se lembre do Deus que te ama, ama mais que tudo, te perdoou e te salvou. E assim não tem doença nesse mundo que vai superar o amor desse Deus pela tua vida. Aquele amor que Ele deu a você quando te salvou naquela cruz em nome de Jesus, amém? Amém? Portanto, meu irmão, minha irmã, faça a sua parte, porque Ele não vai te rejeitar. Às vezes a gente fala, Jesus, não, Jesus não rejeita. Somos nós que nos afastamos dele. Ele nunca, a Bíblia diz em Isaías 49, a partir do 14. Mas Sião aqui é o povo de Deus, diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí vem, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa venha a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas da minha mão eu escrevi o teu nome. Glória a Deus por isso. Querido, a gente não pode deixar de valorizar isso em nome de Jesus. Às custas de um mundo que quer nos oprimir. Meu irmão, Deus não tem prazer nenhum em rejeitar ninguém, muito pelo contrário. João 6,37 ele disse, todo aquele e aquela que o Pai me dá, vai vir a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu rejeitarei. Você pode ler a Bíblia, o quanto você quiser, o mundo está aí para te rejeitar, e o Senhor está aí para te abraçar, e para te salvar em nome de Jesus. O que nós vamos valorizar? O que vai ser mais importante? Então a questão aqui, eu já encerro, dizendo para você, parece que é o mundo e nós, né? Nós e o mundo, sabe? Existe uma maneira, a gente precisa pensar no mundo que a gente vive, nos nossos dias. Se esse mundo virtual quer nos acorrentar para ser dependente dele, carecendo da aprovação dos outros o tempo todo, como a minha mulher gosta de falar, performando, né, Lê?
para mostrar uma mentira na rede social, entenda que o seu compromisso não é com nada disso, é com Jesus. E assim, toda vez que você for lá, vá lá com a tua verdade, vá lá ser verdadeiro, vá lá se importar com a verdadeira, aquilo que o Senhor espera. Entenda que o seu compromisso não é com o mundo, não. Não é com nada disso, não, em nome de Jesus. Sua vida está entregue nas mãos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você entende isso? E assim, todo o nosso esforço será para ser aprovado por Ele. Ei, temos que chamar a atenção dEle, em tudo que nós somos e fazemos, pois só nele vai haver descanso e cura, em nome de Jesus. Amém? Entende o mundo que a gente vive hoje? Só estou tentando aqui com vocês decifrar os sinais dos nossos tempos e entender o que Deus pensa de tudo isso através da palavra de Deus. Se a rejeição está virando uma doença, tem adoecido muitos, e nós temos feito coisas horrorosas só para mostrar para os outros que nós temos algum valor. Entenda que para Jesus, sem você fazer nada, você já tem valor. Ele te ama sem você fazer nada, e por isso você precisa se render inteiramente a Ele, e naquilo que Ele espera de você, buscando agradar ao Senhor. Chame a atenção de Deus para a tua vida, querido, todos os dias, e você vai ver que Ele vai vir, e tudo vai ser superado, e não tem doença que vai mandar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? 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 Você crê nisso? Amém. Deus é bom? Toma posse da palavra de Deus, toma. Fica de pé, vamos adorar o Senhor. Se quiser aplaudir Ele, pode também. Glória a Deus. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração,
que quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Senhor meu Deus, que amor é esse, Senhor? Que inexplicável, Pai, que imerecido, que sublime, Senhor, é este amor, Pai. Um amor que não nos cobra, Deus. Um amor que nos respeita. Um amor que nos liberta e que nos faz viver a plenitude de vida, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, orar nesta noite como igreja, como teu povo, tua família aqui reunida, para reconhecer, Deus, a grandeza deste amor pelas nossas vidas, da preocupação do Senhor com os nossos dias. Senhor, o Senhor que tanto planeja, Senhor, que nós possamos, ainda que vivamos neste mundo, vencer todo o mal, não estar nunca sujeito àquilo que vem do maligno, Pai. Aquilo que foi dado ao Senhor a nosso respeito, Pai. O teu desejo é que nós vivamos neste mundo, mas que nesse mundo nós possamos vencer, nós possamos viver a tua verdade, a verdade da tua palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tão amorosamente se preocupa, Deus, em nos dizer. Obrigado porque o Senhor tem sim estado preocupado com os nossos dias hoje, com a nossa noite, com o nosso mês, com o nosso ano, com o nosso lar, com as pessoas conosco e com as pessoas que nós amamos. Obrigado, Senhor, por todo o teu empenho, o teu amor e a tua preocupação conosco. Senhor Jesus, ajuda-nos a enfrentar as armadilhas deste mundo, Deus, que nós vivemos. Nós sabemos que só com o Senhor nós conseguiremos. Nós não queremos estar sozinhos, não. Nós somos um povo, nós somos uma comunidade, nós somos um grupo, nós somos uma igreja. Mas nós queremos que, acima de tudo, esta igreja, que este povo, conte com a tua presença, com o teu Espírito em nós, nos ajudando a vencer e a superar todas as armadilhas que são colocadas diante de nós. Obrigado pela tua palavra, porque é a ela sim solução, meu Deus. Obrigado por nos lembrar que o Senhor nos ama tanto, Senhor. Obrigado por nos lembrar que o Senhor já nos perdoou, Pai, que o Senhor já tirou de nós todo esse fardo, meu Deus, porque o Senhor quer que nós vivamos e vivemos felizes e livres neste tempo. Senhor, nos livra, nos ajuda em todo o tempo, Espírito de Deus, a nos dar discernimento, para que nós possamos viver o presente tempo tendo discernimento, com os nossos olhos abertos, enxergando as situações e vencendo todas elas sob a autoridade que há no teu Espírito, Pai, no teu nome santo. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra nos santificou nessa noite, nos deu força, nos deu razão, nos deu motivo, Senhor, para entender os nossos dias, e nos deu acima de tudo razão para sermos, Senhor, libertos de toda a doença, de sermos livres de todo sentimento de rejeição, de imperfeição, de todo sentimento que quer dizer que nós somos algo diferente daquilo que o Senhor diz que nós somos. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito indevido na vida da tua igreja nessa noite. Eu repreendo toda a palavra maldita. Eu repreendo tudo aquilo que tem dito, Senhor, que o teu povo é algo que o Senhor não diz que ele é. Pai, em nome de Jesus, caia por terra toda a palavra maldita sobre a tua igreja, em nome de Jesus. A tua igreja não é o que o mundo diz, a tua igreja é o que o Senhor diz que é. A tua igreja não é o que todo mundo está fazendo aí fora. A tua igreja é povo santo, remido, lavado, liberto pelo Senhor. A tua igreja é a menina dos teus olhos, a tua igreja é tua, e hoje nessa noite nós declaramos em nome de Jesus que nós somos o teu povo, Senhor. Nós seremos guiados pela tua palavra, Senhor. Nós vamos nos valorizar sim, porque o Senhor nos valoriza, Senhor. Nós vamos nos amar sim, porque o Senhor nos ama, Deus. Nós vamos nos respeitar sim, Senhor, porque o Senhor acima de tudo nos respeita, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado por nos lembrar que nós não somos deste mundo, não. Mas nós somos teus e tuas. Nós te pertencemos. E é ao Senhor que nós oramos. É ao Senhor que nós entregamos essa noite. É a Ti que nós ofertamos a nossa vida nessa noite. Repleto de gratidão pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Deus. E nós oramos ao Senhor felizes, tomamos posse da Tua palavra,
de tudo que o Senhor nos disse, Senhor, porque nós oramos e nos reunimos aqui em nome de Jesus, diante do teu amor, em nome de Jesus. Glória a Deus.